E cerca de 200 entregadores que trabalhavam para uma terceirizada do iFood em cidades do interior de São Paulo estão sem receber pelas corridas realizadas em janeiro. Recebo agora Carlos Juliano Barros, colunista aqui do UOL, que traz os detalhes em um texto de hoje, no nosso site. Carlos Juliano, boa noite, tudo bem? Boa noite, Sakamoto, como vai? Então, conta essa história pra gente, o que aconteceu? Então, Sakamoto, esse é um caso que se repetiu, né? Curiosamente, eu escrevi uma matéria muito parecida, em setembro do ano passado e novamente aconteceu esse caso, né? Só para explicar, algumas pessoas se surpreendem quando descobrem que existem empresas terceirizadas trabalhando para o iFood, né? Porque, em geral, no imaginário da população se consolidou aquela imagem de que para trabalhar por aplicativo você vai lá, baixa o aplicativo, se inscreve e aí você recebe as corridas pelo aplicativo, você aceita ou não e é isso, né? Agora, esse é um modelo que é chamado modelo de nuvem, mas existe um outro modelo, né, que é chamado de OL, né, que é uma sigla para operador logístico, por meio do qual os entregadores trabalham prestando serviço, né, enfim, e são, na verdade, arregimentados, eles são contratados por empresas terceirizadas ao iFood. E aí, por que o iFood faz isso? Ele faz isso para garantir o serviço para restaurantes que tem muito movimento, ou para restaurantes que foram recém-abertos e ainda não tem um fluxo de motoboys ali passando. E aí, curiosamente, assim, nesse caso, né, os entregadores eles têm que cumprir jornada mesmo, né? Eles têm uma jornada fixa, eles não podem recusar corrida, e não à toa, né, o Ministério Público do Trabalho já moveu uma ação contra o iFood dizendo que se trata de uma terceirização fraudulenta, né? Assim, então essa é uma discussão que está Vocês em me ouvem? curso aí na Justiça. Houve decisão de primeira instância a favor do iFood, mas o MPT recorreu e está em discussão agora. Você tá me ouvindo? É que tivemos um problema técnico aqui. Carlos Juliano, você me ouve? Te ouço bem, te ouço Ah, tá, bem. perfeito. Agora, isso também se enquadra num processo maior. Nesse exato momento, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Congresso Nacional, né, discutem, né, a questão do vínculo empregatício entre os entregadores e as plataformas digitais, né? Tanto as plataformas de entrega de alimento, quanto plataformas de entrega de produtos, plataformas de motoristas, né, como o Uber. Né? Se por um lado a Justiça do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho tem dado decisões reconhecendo o vínculo, reconhecendo a responsabilidade trabalhista das plataformas sobre os entregadores, por outro lado, a gente tem visto uma ação, um movimento contrário, né? Mesmo no Supremo Tribunal Federal. Como é que esse fato de hoje, como é que essa situação, essa dívida, né, que se coloca, acaba entrando nesse debate maior a respeito da responsabilidade das plataformas? Pois é, Sakamoto, como você bem disse, né, para a semana que vem, no dia 8, está marcado um julgamento muito importante, né, que é basicamente uma apelação, né, que a Rappi, né, o Rappi, aquele aplicativo também de entregas, fez e que vai discutir justamente a existência de vínculo empregatício entre a Rappi e o entregador, né. Esse é um debate que está pegando fogo há muito tempo, né, e a impressão que dá é que ninguém quer mexer nesse vespeiro. Então, eles estão esperando, acho que o Supremo se pronunciar para ver se acontece alguma coisa. A questão é que assim, o Supremo já deu muitas manifestações claras de que vai derrubar as decisões judiciais aí de instâncias, né, da Justiça do Trabalho que reconhece o vínculo empregatício, né? Ao longo do ano passado também eu fiz muitas matérias sobre isso, mostrando como ministros do STF, em decisões monocráticas, né, decisões individuais, estavam caçando decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam o vínculo empregatício. A questão é que nessa discussão está se misturando alhos com bugalhos, assim, né? Porque, em geral, os ministros do STF se referem a trabalho por plataformas, misturando e jogando no mesmo balaio terceirização, jogando pejotização, e, enfim, há muitas diferenças aí, há muitas nuances, mas a questão está sendo tratada de uma forma meio única, assim, né? Fazendo tábula rasa de tudo. Então,
e há um receio, né, principalmente por parte aí dos magistrados da Justiça do Trabalho, de que o STF também esvazia a competência da própria Justiça do Trabalho para julgar processos como esses, né? Porque o STF vem fazendo é dizer que não existe vínculo empregatício e que, como não existe o contrato de trabalho, quem tem que julgar isso é a justiça comum e não a justiça do trabalho, né? Mas é evidente que existe uma relação de trabalho, né? Enfim, pelo menos na minha opinião, assim, existe uma relação de trabalho que pode ou não ter vínculo empregatício, isso é algo que está sendo discutido, né? Mas, enfim, um pleito aí da Justiça do Trabalho é que, ainda que se construa uma nova regulamentação, uma nova legislação para regular esse tipo de serviço, que a Justiça do Trabalho tenha competência para analisar esses casos, né, esses processos. Ou seja, é uma discussão, na verdade, que coloca, de um lado, os entregadores como trabalhadores e do outro os entregadores como pequenos empresários que se relacionam com outras empresas, né? Agora, É, e, oi, fala. não, não, e é curioso, assim, porque historicamente as plataformas sempre se apresentaram como meras mediadoras, né? A gente faz só o meio de campo entre o cliente, o consumidor e o entregador e o motorista, né? Depois de um certo tempo, elas, né, modularam um pouco esse discurso e até durante o grupo de trabalho que houve no ano passado, né, 6 meses de grupo de trabalho puxado pelo governo federal, elas estavam assim, abertas a discutir alguns direitos, né? Então, em geral, elas aceitam, por exemplo, discutir uma remuneração mínima, aceitam discutir até contribuição para o INSS, para a Previdência, mas desde que o vínculo segue, né, seletista, ou seja, desde que a relação de emprego nos moldes da CLT não seja reconhecida, né? Então eles topam isso, mas não topam carteira assinada. Então, assim, essa é uma discussão que, enfim, né, vem se arrastando há bastante tempo e existe uma expectativa aí de que né, esse julgamento do STF traga uma certa, enfim, uma jurisprudência, né, uma pacificação, ou seja, produza uma decisão que repercuta para outros casos também. Para finalizar, o Carlos Juliano, porque o nosso tempo está esgotando, mas enquanto isso, existe uma mesa de negociação entre as plataformas, representantes dos trabalhadores da entrega e governo, né, que está centrado no Ministério do Trabalho e Emprego. A ideia era apresentar uma proposta de uma eventual legislação ou de ações para garantir tanto seguridade social quanto o preço mínimo, né, pago para esses trabalhadores. Como é que está essa situação? Avançou? Já tem uma proposta? A proposta vai ser encaminhada para o Congresso? Então, esse grupo de trabalho ele se arrastou durante 6 meses no ano passado e não houve consenso, né? Então, o governo tentou intervir, né, para construir uma proposta, mas não houve acordo. E assim, o governo está em compasso de espera aí e prometendo apresentar um projeto de lei para o Congresso há bastante tempo. A ideia do governo era justamente que desse grupo de trabalho, né, desse GT que aconteceu em Brasília, saísse um projeto com legitimidade, né, ou seja, negociado por todas as partes e que pudesse ser aprovado pelo Congresso, né, com respaldo mesmo dessa negociação, mas isso não aconteceu. Então, acho que o governo também deve estar esperando aí o resultado desse julgamento do STF para decidir o que fazer, né? Então, mas assim, existem notícias de que o governo está prestes a apresentar esse projeto de lei a qualquer momento. Carlos Juliano Barros, colunista do UOL, muito obrigado por sua participação hoje na segunda edição do UOL News. Obrigadão, Sakamoto, um abraço.